A pergunta que não quer calar: por que sua fêmea de canário joga os ovos fora? É um pesadelo de todo criador, e na maioria das vezes, a culpa não é da fêmea. A tragédia de perder uma postura inteira acontece porque você, sem querer, cometeu um ou mais erros graves dentro da gaiola. Ela está te avisando que o ambiente não é seguro para criar. Eu vou te mostrar agora o erro fatal que detona o instinto materno e faz ela abandonar ou quebrar os ovos. Do erro da posição do ninho ao colapso nutricional, vamos resolver isso de uma vez por todas. Fique até o final, porque o último erro é o que mais pega os criadores antigos. O primeiro fator que transforma a sua fêmea em uma quebradora de ovos é a sensação de insegurança. E o erro fatal começa na hora que você instala o ninho. Pense com a cabeça dela. O ninho é o lugar mais vulnerável da vida dela. Se ela não sentir que está segura, o instinto diz para abandonar antes que um predador, ou mesmo você, chegue. A maioria erra na posição. Não adianta pendurar o ninho no meio da gaiola, ou na frente do corredor, ou perto de uma janela. Ela está vendo tudo, sentindo o movimento e percebendo que não há privacidade. O ninho precisa estar no canto mais discreto, na altura máxima que a gaiola permitir. Se possível, com um lado encostado na parede ou com um pedaço de tecido cobrindo a lateral para dar aquela sensação de toca. Ela precisa de uma fortaleza, não de um palco. Mas essa não é toda a história sobre a casa dela. Se você está perdendo ovos por abandono, olhe o material. Muitos criadores usam aqueles ninhos de plástico ou bucha áspera que causam coceira, ou colocam material de má qualidade. Se o forro do ninho está sujo, ou se você usou algum material que pode estar cheio de fungos ou bactérias, ela percebe o risco para os filhotes. Outro detalhe: a fêmea detesta corrente de ar. Se o ninho está num ponto onde o vento frio bate, ela entende que os filhotes vão morrer de frio e abandona. Garanta que o material seja macio, seco e que o ninho esteja blindado contra vento e contra a sua curiosidade, porque sim, a sua mão na gaiola é o nosso próximo grande estressor. Mas essa não é toda a história, criador. Se você arrumou o ninho, colocou ele no canto, e mesmo assim a fêmea está bicando, comendo ou jogando a postura fora, o problema subiu um nível. Agora é o colapso nutricional. Preste atenção nisso, porque é o detalhe que separa o criador amador do profissional. A fêmea não come a casca do ovo por gosto, ela faz isso por desespero. O corpo dela está gritando por cálcio. Pense bem, a cada ovo que ela bota, ela gasta uma quantidade brutal de reserva mineral. Se você não repousa essa perda, se a dieta está pobre, o instinto de sobrevivência dela vai prevalecer. Ela não tem como criar novos filhotes se ela mesma estiver debilitada. O erro fatal aqui é achar que aquele osso de ciba na gaiola é suficiente. Na maioria das vezes, não é. A fêmea em postura precisa de um combo de emergência. Você precisa garantir farinha de ostra, farinha de osso ou um grite mineral de qualidade, disponível 24 horas. Esses minerais são a fundação dos ovos. Sem essa fundação, ela vai buscar a fonte mais próxima e imediata de cálcio, que é a própria casca que ela acabou de botar. É o canibalismo nutricional puro, é ela tentando salvar a própria vida. E o que aconteceu depois surpreende a todos e liga diretamente à saúde: a tragédia hídrica. Criador, me diga a verdade, com que frequência você limpa os bebedouros? E a água de banho? Uma fêmea que não tem água limpa, fresca ou que não tem a chance de se banhar é uma fêmea que está doente ou à beira de ficar. A água suja é um campo minado de bactérias e fungos. Se a fêmea adoece, se o corpo dela está fraco, se ela está com o peito seco ou se está sentindo febre, o instinto dela é simples: o ninho não vai para frente. Ela abandona a postura ou destrói, porque sabe que não tem força para chocar e muito menos para alimentar os filhotes. O banho, aliás, não é luxo, é essencial para a saúde da pena e para controlar piolhos. Uma fêmea que não pode se limpar não está apta para a maternidade. Guarde essa. Se o ninho está seguro e a nutrição está garantida, por que sua fêmea ainda joga os ovos fora? A resposta pode estar naquilo que mais amamos fazer: olhar para ela. Criador, o maior estressor na vida de uma fêmea em postura é a inspeção excessiva.
Nós, por ansiedade, ficamos olhando o ninho de 5 em 5 minutos, levantando o ninho, tocando nos ovos para ver se estão galados. Para a fêmea, isso não é carinho, é invasão. Ela entende que o ninho está sendo constantemente ameaçado. Se a criatura gigante que a alimenta ficar mexendo na casa dela, ela abandona a missão. A regra de ouro é: toque o mínimo possível. Se for trocar ovos de plástico, faça isso rápido e, de preferência, no final da tarde, quando o ambiente está mais calmo. Se for inspecionar, faça de longe e em silêncio. A paz e a privacidade são ouro para ela. Mas essa invasão pode vir de outra parte que você nem imagina: o terror oculto. Você já parou para pensar na quantidade de piolhos e ácaros que podem estar se instalando no ninho? A fêmea, durante o choco, fica praticamente imóvel. Esse é o momento perfeito para os parasitas atacarem, sugando o sangue dela e a deixando fraca, estressada e com coceira insuportável. Nenhuma fêmea vai aguentar ficar chocando se estiver sendo picada a noite toda. Ela vai abandonar ou tentar desesperadamente remover o que está causando o incômodo e, muitas vezes, o ovo vai junto na confusão. Se sua fêmea está agitada ou se coçando demais, trate a gaiola e o ninho imediatamente. Use um antiparasitário específico na gaiola e revise o material do ninho. Ignorar piolho é assinar o atestado de óbito da sua próxima ninhada. Você corrigiu o ninho, acertou a dieta, eliminou os parasitas e o estresse da sua mãe, mas mesmo assim o problema persiste. E o que aconteceu depois é o último erro que separa os criadores que tiram filhotes dos que só perdem tempo. O problema pode ser, de fato, a fêmea. Mas calma, não estou falando que ela é ruim. Estou falando de falta de experiência e imaturidade. O maior erro aqui é forçar a criação em uma fêmea de primeira postura que ainda não está pronta para a responsabilidade. Uma fêmea muito nova, com menos de 10 ou 12 meses de vida, pode botar ovos, mas ela ainda não desenvolveu o instinto materno completo. O menor barulho, a menor variação no ambiente, a faz entrar em pânico e abandonar o ninho. Ela ainda não entende a importância daquilo. Se você está perdendo postura atrás de postura, a resposta pode ser simples: espere mais um ciclo. E por falar em imaturidade, não podemos ignorar o macho. Um macho agressivo, muito agitado ou que não foi bem separado pode ser o fator final de estresse. Se ele está entrando no ninho, bicando a fêmea ou fazendo barulho excessivo perto dela, a fêmea sente que o ambiente é caótico demais. Ela pode jogar os ovos fora apenas para sinalizar que o parceiro não é confiável ou que está causando muito estresse. Garantir que o macho está separado no momento do choco ou que ele é calmo o suficiente é a sua última barreira de proteção. Se ela não tem paz nem do próprio parceiro, ela não choca. Chegamos ao fim, criador. Se você aplicou todas essas correções, a chance de perder ovos cai drasticamente. Para resumir e você sair daqui com um checklist prático na cabeça: segurança do ninho. Ele está alto, no canto e longe de movimento? Cálcio de emergência. Você está oferecendo farinha de ostras ou grite e não só osso de ciba? Higiene. A água está limpa e ela está tomando banho para evitar piolhos? Paz. Você está parando de bisbilhotar o ninho e causando estresse? Mas antes de você ir, o alerta final que a gente não pode esquecer. Se sua fêmea jogou os ovos fora, ela te deu um livramento. Ela evitou gastar energia com filhotes que provavelmente não sobreviveriam no ambiente que você criou. Pare de culpar o pássaro. Olhe para a gaiola. Olhe para a sua rotina. Se esse vídeo te ajudou a identificar onde você está errando, deixe um gostei e comente aqui embaixo qual desses 4 erros você estava cometendo. Eu quero saber qual é a maior causa de perda na sua criação. E se você quer saber agora como preparar a fêmea para o próximo choco de forma 100% garantida, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Até a próxima!